Hoje, mergulharemos no universo dos fenômenos mais estranhos já registrados, daqueles que realmente aconteceram e que, até agora, continuam deixando muita gente sem resposta. Alguns são tão fora do comum que até especialistas preferem não tirar conclusões rápidas. Luzes misteriosas, objetos voadores aparecendo de repente no céu, cidades fantasmas surgindo no horizonte. Será que tudo isso não passa de ilusão de ótica? Ou existe algo além do que conseguimos explicar? Neste vídeo, observaremos cada detalhe com calma e tentaremos entender o que pode estar por trás dessas imagens. Será interessante. Então, comecemos. Com esse cabelo, ele com certeza nunca passará despercebido entre as outras crianças. Lugares tão incríveis na natureza costumam se transformar em pontos de visitação, quase como destinos de peregrinação para quem quer ver algo raro de perto. E aqui temos mais um desses cenários impressionantes, que parecem menos uma formação natural e mais uma construção feita por mãos humanas. Alguém consegue explicar isso? A lira austral é famosa pela habilidade absurda de copiar quase qualquer som. Ela pode imitar o canto de outras aves, chamados de animais, vozes humanas e até ruídos artificiais como motosserras, alarmes e cliques de câmera. E viajantes encontraram esse brilho inacreditavelmente bonito dentro de uma caverna no México. Isso é conhecido como efeito Tyndall, quando um feixe de luz fica visível porque partículas de poeira, névoa ou gotículas espalham a luz no ar. Por isso conseguimos enxergar o próprio raio luminoso. Por algum motivo ainda não totalmente claro, um lago na Índia ficou vermelho. Mais um objeto desconhecido apareceu no céu, e até agora ninguém conseguiu explicar com certeza sua origem. Quando uma luz ultravioleta ilumina essas pedras, elas começam a emitir um brilho dourado bastante estranho. Ainda não se sabe exatamente que material é esse. Mesmo assim, existe a possibilidade de que pesquisadores tenham encontrado uma formação natural incomum. Esse inseto parece ter surgido direto de outro planeta. Olhando para isso, fica difícil acreditar que os dinossauros desapareceram por completo. Criatura curiosa, não é? Os vagalumes funcionam como uma decoração natural para as árvores, e também parecem imitar um céu cheio de estrelas. O tecido não apenas queima de um jeito impressionante, como também deixa para trás um desenho de cinzas extremamente bonito. Você talvez não acredite, mas tudo isso é apenas o tronco de uma única árvore. Não é à toa que dizem que o gelo pode se comportar como um corpo viscoelástico. Existem coisas tão difíceis de acreditar que a única pergunta possível é: como algo assim aconteceu? Uma visão hipnotizante de fumaça misturada com vapor. Publicidade em um nível altíssimo, literalmente. É assim que se parece a limpeza de metal feita com laser. Essas aves são verdadeiras construtoras naturais. Usando galhos, elas erguem estruturas de vários andares, quase como pequenos prédios. É mais ou menos assim que o começo do apocalipse apareceria em um filme. Um eclipse solar que começou de repente e não estava previsto em nenhum calendário astronômico conhecido. Testemunhas registraram uma verdadeira cidade fantasma na China. Muita gente imaginou que fossem luzes do norte. Porém, o fato de o vídeo ter sido gravado na África levanta muitas dúvidas. Esses gases seriam fortes o bastante para parecerem parte do lançamento de um foguete. Um furacão na Califórnia cercou um campus inteiro, deixando a cena completamente surreal. Dá para perceber na hora que isso não é um tornado comum. Você já tinha visto cactos tão extraordinariamente bonitos assim? O gato também parece não entender que tipo de organismo é esse, nem se vale a pena atacar. Uma amizade extremamente incomum entre um caranguejo e uma água-viva. Os bagres marinhos são bem diferentes dos bagres de rio, principalmente porque costumam ser bem menores. Água absolutamente seca, por mais contraditório que isso pareça. Às vezes, as proporções da natureza parecem estranhas demais para serem reais. É assim que a engenharia genética na agricultura consegue criar resultados surpreendentes. Para ser sincero, fiquei sem palavras depois de ver isso. E você? Parece que o Harry Potter subaquático está ocupado. Muita gente certamente ficaria paralisada ao ver uma esfera branca misteriosa pairando baixa no céu. À primeira vista, poderia parecer um objeto voador não identificado, mas na verdade, essa esfera está ligada a uma tecnologia de semeadura de nuvens. Ao liberar reagentes no ar, esse tipo de equipamento tenta estimular a formação de chuva. Na Argentina, moradores filmaram um objeto voador não identificado pairando sobre um campo. O objeto misterioso, parecido com um dirigível, lembrava uma nave alienígena. O que você acha que era aquilo? O gelo pode congelar de várias formas diferentes. O chamado gelo panqueca costuma surgir em corpos d'água e forma pedaços circulares congelados, parecidos com folhas de Vitória Régia. Isso não é uma cratera de guerra. O que você está vendo é uma dolina, ou colapso kárstico, que às vezes aparece em campos abertos por causa da erosão subterrânea causada pela água ao longo do tempo. Pouco antes do Natal de 2025, moradores de Ribinsk, na Rússia, presenciaram uma cena incrível.
As nuvens formaram uma cruz quase perfeita no céu, bem acima de uma igreja. Seria um sinal divino ou apenas uma coincidência impressionante? Registrar a queda de um meteoro em vídeo é pura sorte. Esse peixinho é tão transparente que dá para enxergar o oceano através dele. Isso não é Tatooine, é a vida real. Dois sóis no céu? Na verdade, um deles é um parélio, também chamado de cão solar, uma ilusão óptica causada pela refração da luz do Sol em cristais de gelo na atmosfera. Em uma rodovia na China, rochas romperam o asfalto e quebraram o piso em vários pontos. A causa ainda não está totalmente clara, mas especialistas suspeitam que chuvas fortes tenham deslocado o solo, empurrando as pedras para cima. Nas águas escuras do Pacífico, pescadores puxaram para dentro do barco uma captura bizarra. Parecia parte caranguejo, parte peixe e parte lagarto. Sem mais informações disponíveis, o vídeo só reforça a ideia de que ainda conhecemos muito pouco sobre os oceanos. A cor verde clara venenosa das algas não dá exatamente vontade de entrar nessa água. Aqui está a sincronização perfeita e a coordenação de movimentos na natureza. Ao ver uma serpente assim, fica fácil entender como surgiram histórias sobre dragões. Imagine o susto do dono da casa quando a sala começar a se encher de morcegos. E depois disso, como não acreditar em objetos voadores não identificados? A bioluminescência das águas vivas é uma visão incrível que pode ser encontrada a uma profundidade de cerca de 10 metros. Basta observar, uma única dessas pequenas criaturas consegue iluminar uma caverna subaquática inteira. Na capital do Peru, Lima, um dos rios ficou vermelho. O que exatamente aconteceu e que tipo de aviso da natureza poderia ser esse, ainda precisamos descobrir. Faixas estranhas apareceram no céu, mas naquele momento nenhum avião que pudesse tê-las deixado estava passando por ali. Olha o escapamento daquele avião. Isso é absurdo. Aqui está o gigante que turistas encontraram perto da costa do Canadá. Oi, amigão! Olha só essas cracas. Impressionante. Observe esses anéis curiosos saindo de um vulcão na Guatemala. Uma invasão absurda de sapos aconteceu em uma das ilhas da Indonésia. Depois de ver algo assim, fica difícil confiar nos próprios olhos. No Vietnã, a chuva formou uma linha perfeitamente reta. Ele achou que tinha visto algo impossível. Nem na Austrália isso parece normal. Uma invasão gigantesca de insetos aconteceu na Malásia. Esse tipo de comportamento das aves é considerado extremamente incomum e costuma ser associado a mudanças bruscas no ambiente ou a desastres naturais. Não, isso não é uma erupção vulcânica. Uma montanha no Azerbaijão pegou fogo por causa de um vazamento natural de gás. Peixes assim são realmente raros, mas testemunhas na Ásia registraram um cardume inteiro migrando. Abelhas cobriram literalmente alguns trens na Índia. O que causou essa atração repentina pelas ferrovias ainda precisa ser investigado pelos cientistas. Elas estão simplesmente presas ali enquanto o trem se move. Dá para ouvir o som, parece um zumbido contínuo. Nunca vi nada parecido. Um enorme anel de fogo apareceu do nada no céu do Colorado. Ainda não existe uma teoria única e totalmente aceita para explicar a origem de um fenômeno como o raio globular. Eu gostaria de acreditar que isso é apenas uma simples mutação genética. Um objeto voador não identificado apareceu diante de testemunhas bem acima do estado de Oregon. Que gravação incrível! Nós sempre tentamos selecionar o melhor conteúdo para vocês. Na África do Sul, pessoas notaram uma pedra gigante e estranha que apareceu nos arredores da cidade do Cabo. Não houve possibilidade de determinar se aquilo era um fenômeno natural ou uma obra de arte criada por alguém. Parece que esse deserto está tão quente que até a areia começou a pegar fogo. Uma câmera de segurança em uma área rural registrou um acontecimento noturno misterioso. Um impacto repentino, parecido com uma explosão, rasgou parte do campo, mas nenhuma causa visível apareceu. Teria sido uma explosão subterrânea profunda ou algo de origem extraterrestre? Acordar e ver uma instalação artística dessas certamente deixaria qualquer pessoa confusa. Em uma manhã ensolarada, moradores do Novo México testemunharam algo bizarro. Sobre as montanhas, surgiu uma forma brilhante parecida com o Sol, mas seu formato estranho não tinha explicação clara. A lua cheia já é linda por si só, mas e quando aparecem 3 luas cheias ao mesmo tempo? E isso não parecia um ralo, já que não havia nenhum círculo luminoso ao redor. Um sinal proveniente do alto ou uma rara ilusão óptica. Enquanto navegava pelo Atlântico, um grupo de pescadores registrou algo incrível. No fim da tarde, 14 luzes brilhantes apareceram perto da linha do horizonte. Elas ficaram paradas, não fizeram barulho e desapareceram depois de 5 minutos. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada.
embora possa ter sido mais um caso de refração da luz ao entardecer. Esta gravação, supostamente feita durante um mergulho profundo, mostra uma criatura parecida com um leviatã mitológico. Enorme, e claramente muito maior do que um ser humano. Se é real ou não, continua sendo um mistério. Em uma cidade chinesa, moradores viram um brilho místico no céu. Como não havia explicação clara nas redes sociais, muita gente começou a especular sobre objetos voadores não identificados. Esse ponteiro do medidor não parece nada feliz. Quando há grande quantidade de plâncton bioluminescente, a água brilha no escuro com partículas azuis. Esse brilho é uma reação de defesa ativada pelo movimento. Mas apesar da beleza, esse tipo de água não é seguro para beber. Às margens do Mono Lake, na Califórnia, ficam as tufas, torres de calcário formadas por reações químicas entre água doce rica em minerais e a água alcalina do lago. Essas estruturas pontiagudas, com aparência alienígena, se tornaram uma das marcas registradas do lugar. É assim que se parecem as chamadas cabras do mar, criaturas estranhas das profundezas com corpos quase esqueléticos. E aqui está uma criatura misteriosa encontrada no fundo do oceano, parecida ao mesmo tempo com uma cobra e com um verme. Com os primeiros raios de sol, um vapor denso começa a subir ao redor do tronco da sequoia, derretendo pequenas partículas de gelo e neve, e, de certa forma, ajudando a árvore. Uma visão inacreditável. Luzes altas no céu lembrando um objeto voador não identificado parado no ar. Mas será que não seriam apenas luzes borradas de um prédio alto escondido pela neblina? Relos também podem aparecer de formas assim. Pilares de luz surgem em tempo gelado e também são causados pela refração da luz em cristais de gelo planos suspensos na atmosfera. Fogo suspenso no céu parece até uma categoria própria de mistério. O rapaz encontrou no meio da floresta algo que parece um portal real para outro mundo. Um mundo incrivelmente parecido com o nosso, mas ainda assim com algumas diferenças. Espero que isso sejam refletores, e não objetos voadores não identificados. Embora seja um fenômeno bonito, eu não gostaria de estar no caminho dele, por exemplo, dentro de um barco. O alpinista achava que era o aventureiro mais corajoso da região, até o piloto aparecer. É difícil não sentir vontade de dar uma volta sobre esse gelo. Surpreendentemente, algumas plantas podem liberar gases inflamáveis. Quando o paisagismo fica sem graça, as cegonhas entram em cena e constroem uma mini cidade. O operador da câmera claramente não sofre de aracnofobia. É difícil imaginar que tipo de calor infernal acontece quando esse forno gira em altíssima temperatura. Automação em nível quase espacial. O máximo de máquinas trabalhando e nenhum erro sequer. Caso você ainda não tenha deixado seu like neste episódio, agora é um ótimo momento para fazer isso. Nesta profissão, os riscos são altíssimos, tanto no sentido figurado quanto no literal. Durante uma corrida por uma trilha florestal em Mount Hood, algumas pessoas encontraram um enorme tronco de árvore em pé, perfeitamente vertical, com a base profundamente enterrada e a parte superior parecendo cortada. Galhos quebrados estavam espalhados ao redor, mesmo sem tempestades recentes na região. Na internet, muita gente relacionou o caso ao pé grande, mas cientistas continuam céticos em relação a essa versão. Uma coluna estranha de fumaça apareceu na selva brasileira. Pela manhã, pescadores de uma vila nas Filipinas tiveram uma surpresa enorme. É simplesmente impressionante ver como as formigas conseguem trabalhar em equipe com tanta coordenação. Observe esta nuvem que cobriu a Argentina no mês passado. E é assim que o clima de outono na Islândia se parece, testando a resistência de qualquer turista. O inverno na Noruega consegue pintar paisagens incríveis. O homem em Vermont estava removendo a neve do carro quando percebeu que as marcas formavam pequenos pontos coloridos como arco-íris. Provavelmente, o fenômeno estava relacionado à composição da precipitação e à forma como a luz se refletiu nela. É assim que se parece um clima típico da Sibéria. Em um dos distritos do estado de Iowa, o céu ficou verde de repente durante um furacão. Se pode existir miragem no meio do deserto, por que não poderia aparecer algo parecido no meio de uma cidade? Um dispositivo bem incomum, e o mais estranho é entender como ele consegue permanecer sobre a água. Esses grandes felinos são excelentes nadadores e ainda são adaptados ao frio intenso. Caso isso seja uma iguaria, então ela teve muita sorte de escapar. A mãe pássaro parece estar tentando bater um recorde na quantidade de filhotes. Um cenário muito bom para gravar algum filme. Talvez a vida extraterrestre seja exatamente assim, e não como homenzinhos verdes. E o que você achou dessa reviravolta? Sinceramente, aqui eu não consigo continuar sem ler seus comentários. Nas estações quentes, os vagalumes podem ser encontrados perto de corpos d'água, nas bordas das florestas ou entre a vegetação rasteira. Não está claro quando nem em que condições essa gravação foi feita, mas ela mostra uma criatura humanoide deformada. Com uma cauda enorme, o suposto criptídeo lembra antigas lendas sobre o chupa-cabra,
o misterioso predador de animais. Porém, também pode ser maquiagem, fantasia ou uma montagem, já que quase não há informações confiáveis sobre o vídeo. Um vulcão na Indonésia emite chamas azuis brilhantes por causa da presença de compostos de enxofre. É um daqueles momentos em que até o fogo consegue ser bonito. No Sudeste Asiático, às vezes a chuva pode cair de forma seletiva, cobrindo apenas áreas específicas. O céu noturno guarda muitos segredos, mas isso aqui é realmente extraordinário. Uma testemunha filmou uma fonte de luz intensa no céu, parecida com um enorme holofote azul ou um laser. Seria um objeto voador não identificado examinando possíveis áreas de pouso? Não sei como isso aconteceu, mas o prêmio de estacionamento do ano com certeza pertence ao motorista desse carro. Esse pombo é, sem dúvida, o mais glamuroso do bando. Uma abertura misteriosa no asfalto, com líquido borbulhante jorrando para fora, parece cena de filme pós-apocalíptico. E, de certa forma, até é, embora na verdade seja apenas uma performance de rua muito realista. Encontrar uma tartaruga tão incomum em um rio comum é um raro golpe de sorte. Boa sorte tentando achar outra igual. Vamos tirar você dessa água. Alguém me diga o que é isso. É metade tartaruga, metade alguma coisa que eu nem sei explicar. O sol parece estar encarando o próprio reflexo em um espelho. Ondulações na água revelam uma baleia jubarte gigantesca logo abaixo, usando movimentos circulares simples para caçar e preparar sua refeição. Quando embriões de peixes não se separam corretamente, pode nascer um peixe de duas cabeças. Não sei o quanto esse pequeno acha confortável nadar desse jeito. O metanol é perigoso, e sua chama azul quase invisível mostra como certas substâncias podem enganar os olhos. Em último caso, até um lagostim poderia ser chamado de peixe. Alguém poderia pensar ao ver esse rio de areia na Arábia Saudita. Mas, por baixo da máscara formada por milhões de grãos, existe água de verdade, resultado de uma inundação repentina. Essa pedra não apenas venceria o papel, ela também poderia acender um cigarro e substituir um isqueiro. Pescadores perto da costa da Austrália registraram algo que lembrava vagamente sereias. A criatura misteriosa nadava calmamente perto das câmeras, mas não há magia aqui. Na verdade, trata-se de um integrante incomum da família dos polvos, cujos parentes às vezes aparecem nas águas quentes da Oceania. Padrões e marcas especiais nem sempre precisam estar dentro de uma árvore. Eles também podem surgir do lado de fora. Neste vídeo, supostamente gravado nos Estados Unidos, aparece o que seria o resultado da queda de dois objetos voadores não identificados em uma área desértica. Agentes de serviços especiais inspecionam objetos isolados por cordões de segurança, procurando possíveis danos e a suspeita presença de seres extraterrestres. Alguns espectadores acreditam que a gravação seja falsa, já que nenhuma notícia oficial sobre incidentes assim foi divulgada. Ainda assim, é preciso admitir, não é uma cena muito tranquilizadora. Nas Filipinas, fumaça começou a sair de repente de um buraco no meio da selva. A causa desse fenômeno continua desconhecida. Bem diante dos olhos das testemunhas, um arco-íris se transformou em relâmpago. A decisão unânime e correta de todas as girafas foi virar as costas para o furacão que se aproximava. E na Flórida, testemunhas registraram em vídeo uma ave capaz de fazer qualquer um acreditar na existência de mundos paralelos. Um brilho repentino apareceu em algum ponto no meio do mar na Indonésia. Em uma cidade chinesa, um tornado se formou em um momento que parecia quase sem vento. Antes de assistir a vídeos parecidos com este, é bom preparar os nervos. Aqui a pessoa precisa ser muito calma. Uma criatura gigante não identificada apareceu na Amazônia. Caso você encontre algo parecido, mantenha a distância e chame os serviços de emergência. Veja que tipo de pessoa uma câmera registrou em uma rua da Índia. Muitos moradores se lembraram imediatamente de uma verdadeira divindade. Mais uma confirmação de que vivemos na Matrix. Os monstros que habitam as selvas do Brasil já nem surpreendem mais ninguém. Esse cacto fica em primeiro lugar na categoria dos mais incomuns. Mesmo diante desse fenômeno, algumas pessoas ainda dizem que galinhas não têm emoções. Tartarugas podem ser muito mais rápidas do que parecem. Às vezes, mutações assumem formas extremamente incomuns. Isso realmente causou bastante agitação. Parece que esse bando de pássaros fez todo mundo de refém. Alguns lagartos saltadores sem patas e muito incomuns são característicos da Austrália. Pescadores na Indonésia descobriram uma das criaturas mais estranhas já vistas. É assim que alguns moradores locais tratam o meio ambiente. Casas no caminho de migração dos caranguejos não representam obstáculo nenhum. Tente repetir esse truque e provavelmente você também conseguirá. Isso, claro, não é uma colisão de placas tectônicas, mas parece igualmente impressionante. Ver algo assim em andares altos é um fenômeno bastante estranho.
O fogo comprimido por uma prensa parece revelar alguma passagem escondida para um lugar nada acolhedor. A chama se deforma de um jeito tão estranho que quase parece uma abertura para outro mundo, daqueles bem sombrios. O visual é tão intenso que dá até a impressão de algo demoníaco surgindo ali dentro. Ele consegue pegar um copo usando qualquer lado da mão, seja com a palma, seja com o dorso, como se as articulações dele tivessem assinado um acordo especial para funcionar além do normal. É o tipo de movimento que faz você olhar 2 vezes para entender se o corpo humano realmente deveria fazer aquilo. Apostamos que você provavelmente nunca viu folhas desse tamanho antes. Elas são tão gigantescas que parecem ter saído de uma floresta pré-histórica ou de algum cenário de fantasia, onde tudo cresceu além do limite que a gente considera normal. Diante de você está uma das tempestades mais fortes já registradas na região da Jamaica e de Cuba. A natureza mostrou, de forma brutal e sem pedir licença, do que realmente é capaz quando resolve liberar toda a sua força de uma vez. Quando você vê uma pessoa montando algo que parece impossível, misturando leis da física com pura imaginação, é inevitável começar a desconfiar se a realidade conhece mesmo as próprias regras. A construção desafia o olhar e faz o cérebro tentar encontrar uma explicação lógica. Um bloco de gelo, de repente, se transforma em uma peça perfeitamente lisa. E a única pergunta que fica é: como uma faca comum consegue fazer o frio obedecer desse jeito? A precisão do corte parece quase hipnótica, como se o gelo estivesse colaborando com o processo. Um simples fio de queijo esticado acaba virando recorde, e chega um momento em que você para de perceber que aquilo já entrou para um livro de conquistas. A cena começa engraçada, depois fica absurda, e no fim parece uma competição séria demais para algo tão derretido. Este chapéu trançado parece ter sido feito para um gigante. Quando você observa o tamanho dele, percebe que nenhuma mala comum teria coragem de aceitar tamanha modéstia. É uma peça tão exagerada que transforma um acessório simples em atração principal. Uma ilusão em que metade do corpo desaparece funciona mais forte do que muitos truques tradicionais. O cérebro simplesmente desiste, levanta as mãos e se recusa a comentar o que está acontecendo diante dos olhos. Na encosta de uma montanha chinesa, existe uma formação rochosa parecida com uma fortaleza, cheia de pequenas janelas. O mais assustador não é só a aparência dela, mas imaginar quem conseguiu chegar até aquele lugar e como alguém teve a ideia de construir algo ali. Uma instalação em que cada pedra, cada árvore e cada trilho foi montado manualmente parece um pequeno universo particular. É como se o criador tivesse pegado um pedaço do mundo real e reconstruído tudo em escala reduzida, com paciência quase infinita. O fogo se espalha de maneira estranha, reage de forma incomum, como se estivesse testando novas leis da natureza e verificando se ainda temos capacidade de nos surpreender. Não parece apenas uma chama, parece um experimento vivo. Uma iguaria cresce diretamente nas mãos do cozinheiro até virar uma esfera enorme. E só resta uma pergunta: como alguém come uma coisa dessas? O preparo parece tão curioso quanto o resultado final, quase uma mistura de culinária com espetáculo. Um desenho feito a lápis começa a se comportar como um brinquedo interativo. Você amplia, estreita, gira com o dedo e a folha parece ganhar vida. É aquele tipo de ilusão simples na aparência, mas muito esperta na execução. Uma pedra discreta se abre como um baú de tesouro, revelando minerais brilhantes por dentro. É nesse momento que você entende que a natureza também gosta de esconder surpresas onde ninguém esperaria encontrar nada especial. Assim mesmo, sem mágica. Um painel solar, um pouco de graveto seco, e o fogo nasce mais rápido do que alguém consegue fazer perguntas desnecessárias. Parece improvisado, mas o resultado funciona com uma eficiência impressionante. Se arremessar bolo se tornasse um esporte olímpico, a medalha desse rapaz já estaria brilhando no escritório dele. A precisão é tão absurda que os concorrentes nem teriam tempo de reclamar. Vitória garantida antes mesmo da competição começar. Parece que este rinoceronte, com um chifre incrivelmente longo, decidiu conhecer a câmera de perto. Só que a aproximação assustou tanto o fotógrafo que ele preferiu correr antes de descobrir até onde iria a curiosidade do animal. Rapazes vietnamitas procuram raízes curvas de bambu anão para cultivar pequenas árvores a partir delas. A busca parece uma missão de jogo no mundo real, daquelas em que cada detalhe do terreno pode esconder o item mais raro. Isto não é uma erupção vulcânica, mas sim o campo M25, no Uzbequistão. Mesmo assim, as chamas sobem com tanta força que você quase espera ver os créditos de um filme de desastre aparecendo na tela. Um homem oferece água em uma tampinha de garrafa, segurada na palma da mão, para um pássaro minúsculo. Por alguns segundos, a cena deixa o mundo um pouco mais gentil, como se a simplicidade tivesse vencido todo o barulho ao redor.
Uma planta aparentemente comum revela uma sensibilidade inesperada. E tudo que resta é admitir que a natureza definitivamente esconde muito mais do que mostra. Às vezes, até algo parado parece reagir como se entendesse o ambiente. Queimar um buraco atravessando uma batata com um raio laser? Por que não? O resultado virou um experimento curioso, estranho e até satisfatório de assistir, daqueles que começam como brincadeira e acabam prendendo a atenção. Colocar uma espécie de casaco de tijolos em um carro é uma ideia bastante estranha, mas tão ousada que dá vontade de perguntar onde vendem esse tipo de kit. Não parece prático, mas certamente ninguém passa despercebido dirigindo algo assim. Isso nas mãos dele não é um graveto. É uma criatura viva. E a camuflagem é tão perfeita que até forças especiais ficariam com inveja. O animal some no cenário de um jeito que parece truque, mas é pura natureza em modo furtivo. Avestruzes engolem pedras, e isso pode soar absurdo à primeira vista. Mas essas aves têm um sistema digestivo preparado para isso, e as pedrinhas ajudam a triturar os alimentos. Para elas, é quase como um treino matinal do estômago. Um motociclista sobe uma rocha praticamente vertical, como se a gravidade tivesse tirado férias, e ele tivesse decidido aproveitar para fazer um espetáculo. A subida parece impossível, mas a moto continua avançando como se aquilo fosse uma estrada comum. Alguém criou algo tão engenhoso que, primeiro, você apenas admira. Depois, passa um bom tempo tentando entender como aquilo é possível. É uma invenção que parece simples, só até você tentar explicar o funcionamento. No meio de um mar calmo, um funil de fogo aparece de repente, criando a sensação de que a própria natureza resolveu brincar de suspense. A cena parece saída de um thriller, mas está ali, acontecendo diante da câmera. Que reviravolta! Você também não esperava ver isso, não é? Às vezes o vídeo parece seguir um caminho normal, e então surge algo tão inesperado que muda completamente a percepção da cena. Pelo soro ligado dentro do carro, alguém teve uma noite tão intensa que o corpo exigiu uma reinicialização urgente no caminho de volta ao trabalho. A imagem parece uma mistura de cansaço, improviso e sobrevivência urbana. Um homem remove a própria orelha com tranquilidade, e depois a coloca de volta do mesmo jeito, e você já não sabe se é piada, truque ou uma provocação direta contra a sua lógica. O rosto dele continua calmo, enquanto o nosso entendimento entra em crise. Sorvete que evapora na boca de uma criança? Isso sim parece felicidade para os pequenos, e provavelmente muitos adultos também aceitariam experimentar sem pensar duas vezes. A fumaça deixa tudo ainda mais divertido, como se a sobremesa tivesse efeitos especiais. Um rapaz e o peixe do aquário se encaram como se tivessem uma língua própria, um humor próprio e até uma pequena série particular acontecendo entre eles. A troca de olhares parece mais profunda do que muita conversa por aí. Na natureza, você encontra aves tão incomuns que começa a pensar que alguém lá em cima resolveu testar novos designs. A aparência é tão diferente que parece um rascunho criativo que acabou escapando para o mundo real. Quando a água da torneira pega fogo de repente, a pergunta "o que estamos bebendo?" deixa de ser filosófica e vira uma questão urgente de sobrevivência. A cena é tão absurda que transforma uma pia comum em alerta máximo. Uma árvore cortada de repente parece um suculento bife de carne, e então fica claro que a natureza também sabe provocar choque visual. A textura engana o olhar de um jeito tão convincente que dá vontade de conferir de perto. Um peixe de estimação desliza por rampas improvisadas de água, e parece que acabou de ganhar seu próprio parque aquático de luxo. A movimentação dele é tão animada que dá a impressão de que o brinquedo foi feito sob medida. Você gira esta invenção e sua mente parece escapar aquela saída de emergência, porque a ilusão quebra as leis da percepção bem na frente dos seus olhos. É o tipo de objeto que não precisa fazer barulho para confundir completamente o cérebro. O jeito dele acender fogo parece a criação de uma tecnologia nova, e a chama decidiu apoiar o experimento. Não é só produzir faísca, é transformar uma ação simples em demonstração de criatividade. Ver um glaciar majestoso se rompendo diante de você é como assistir a uma estreia raríssima da natureza. Uma chance de 1 em 1 milhão, daquelas que fazem qualquer pessoa esquecer por alguns segundos que está apenas segurando uma câmera. O peixe claramente decidiu tomar sol em terra firme, e a pessoa parecia estar atrapalhando todo aquele entusiasmo com a missão de resgatá-lo. Às vezes, salvar um animal também significa interromper os planos estranhos dele. Uma daquelas situações em que nada faz muito sentido. Tudo parece absurdo, e mesmo assim, é impossível desviar o olhar. O inexplicável nem sempre precisa ser bonito. Às vezes, basta ser curioso demais. Ao observar a estrada quebrada, com cerca de 75 quilômetros de extensão, você se pega pensando que ela talvez tenha sido projetada para testar a resistência dos motoristas. Não parece trajeto, parece prova de paciência.
O mar cria peixes tão fantásticos que poderiam ser transferidos diretamente para uma tela de pintura. As cores são tão vivas e tão improváveis que fica difícil acreditar que tudo aquilo existe naturalmente. O prato parece ter sido pintado à mão, mas a ideia é tão ousada e tão bem pensada visualmente que discutir com a criatividade seria perda de tempo. É comida, arte e provocação ao apetite ao mesmo tempo. A mulher cria movimentos na água que fazem o olhar ficar preso. Não é preciso dizer nada. O processo fala por si só. A fluidez dos gestos transforma a água em uma espécie de tecido transparente. Sinceramente, depois de ver isso, eu fiquei sem palavras. E você? Algumas cenas não pedem explicação imediata. Elas só deixam a gente parado, tentando reorganizar os pensamentos. Ver um gigante do oceano com os próprios olhos não é apenas um momento bonito. É um marco de vida. Uma lembrança que a memória guarda sem direito de apagar. A escala do animal muda completamente a noção de tamanho. O rapaz decidiu se expressar com um penteado de forma e cor tão marcantes que todos ao redor acabam olhando sem perceber. A atenção foi conquistada de maneira honesta, ousada e impossível de ignorar. O cérebro tenta inventar desculpas, mas a física explica calmamente como uma latinha pequena consegue suportar um peso monstruoso, desde que você entenda bem a estrutura envolvida. Parece impossível, mas há lógica escondida ali. Agora dá para dizer com segurança que esse pacote de guloseimas foi seriamente castigado pela vida. Depois de tudo que sofreu, provavelmente teria histórias suficientes para escrever memórias dramáticas. Os passageiros ficaram assustados quando, durante o pouso, parte do teto da aeronave se soltou de repente. Pelo rosto da comissária, parece que ela também não estava preparada para ver aquilo acontecendo bem acima dos assentos. Um show de luzes foi montado dentro de um estábulo, e as vacas aparecem tão relaxadas no brilho que parecem ter ganhado sua própria noite de clube. O ambiente rural virou uma pista de dança tranquila e bovina. Ela tem uma boca com língua parecida com a de uma serpente, e os dentes brilham com pedrinhas como se alguém tivesse decidido misturar natureza com joalheria. O resultado é estranho, chamativo e impossível de esquecer. O produto de limpeza para roupas age tão rápido que as manchas desaparecem como se nunca tivessem existido. Quase um pequeno milagre de bolso, daqueles que fazem qualquer pessoa querer testar no pano mais manchado da casa. Levantar uma lâmina de gelo da água já é um espetáculo por si só. A peça sai inteira, transparente e delicada, parecendo mágica mesmo sem varinha, feitiço ou qualquer explicação teatral. Em uma cidade chinesa, um brilho estranho foi visto no céu, e por meio dele surgiu a silhueta de um prédio. As pessoas ficaram paradas, observando sem entender. Uma cena realmente incomum, daquelas que parecem pedir explicação e não entregam nenhuma. Parece que alguém aqui tem uma queda por objetos luminosos. E, para ser sincero, o resultado ficou bastante incomum. Às vezes, basta adicionar brilho ao lugar certo para transformar algo simples em atração. A cobra se vira de barriga para cima de maneira brincalhona, como se tivesse resolvido provocar o homem e encenar sua própria versão de esconde-esconde. O comportamento parece tão teatral que fica difícil não imaginar intenção ali. Um raio atingiu uma vala, alcançou os canos, e agora o fogo arde debaixo da chuva. A cena é tão surreal que até a própria natureza parece confusa sobre qual elemento deveria vencer naquele momento. Existem coisas que são absolutamente difíceis de acreditar, e esta é uma delas. A pergunta aparece sozinha. Como algo assim pôde acontecer? Mesmo olhando a gravação, a mente continua procurando uma saída lógica. A rua fica coberta por uma camada de gelo tão lisa e uniforme que parece uma onda congelada invisível passando por cima dela. Um efeito cinematográfico puro, só que sem efeitos especiais de estúdio. Uma formiga bebe água de uma gota com tanta concentração e delicadeza que dá vontade de pausar o vídeo e apenas observar. Sem dúvida, um dos melhores momentos do dia em versão microscópica. Uma fita tão longa sai das bochechas de um hamster que você começa a se perguntar se existe um portal escondido ali dentro. O animal parece guardar mais coisas do que qualquer bolso humano seria capaz. Uma árvore caída ficou ao lado do carro de forma tão perfeita que parece ter desviado dele por educação. Agora resta uma pergunta prática e nada simples. Como tirar o veículo dali sem transformar sorte em problema? Você está apenas pescando, e descargas elétricas começam a correr entre o dedo e a vara. A sensação é de que a natureza ativou um modo de efeitos especiais, deixando uma pescaria comum com a aparência de cena de ficção. O vendedor inventou uma guloseima tão criativa para chamar a atenção que os pedestres diminuem o passo automaticamente,
Sucesso garantido. Afinal, quando comida vira espetáculo, a curiosidade costuma vencer a pressa. Uma pessoa tem uma anomalia no dedo, mas a forma parece ter sido criada para a arte. Bastou mergulhar em tinta, marcar um pequeno coração e tudo se encaixou perfeitamente. Às vezes, o incomum encontra seu próprio propósito. Aqui, você pode simplesmente se render à calma. A imagem é suave, bonita e parece levar embora pensamentos desnecessários. Não há susto, não há pressa, apenas uma cena leve que convida a respirar melhor. A natureza às vezes brinca de maneira especialmente ousada, criando plantas que parecem deixar o fogo passar por elas sem demonstrar qualquer preocupação. É como se permanecessem indiferentes ao calor ao redor. O homem retira uma camada de pele com tanta facilidade que quase parece uma renovação de serpente. É estranho, um pouco desconcertante e, ao mesmo tempo, impossível de não assistir até o fim. Em novembro de 2025, moradores do estado de Ohio perceberam um objeto estranho no céu, e ele chamou a atenção imediatamente. Um anel de fumaça pareceu surgir do nada e ficou parado sobre a floresta por cerca de 15 minutos. Até agora, a origem dele continua sem uma explicação clara. Parece que aquilo que o rapaz encontrou no lago poderia ter vindo de outro planeta. A forma, a textura e o mistério ao redor do objeto fazem a imaginação correr antes mesmo de qualquer análise racional aparecer. Ao longo de toda a existência do canal, já vimos muitos relâmpagos diferentes, mas este, registrado no Japão, conseguiu surpreender até a nossa equipe. Às vezes, a descarga elétrica parece desenhar no céu algo que nenhuma mão humana conseguiria planejar. Passageiros de um voo comum testemunharam a queda de um meteorito a apenas alguns quilômetros de distância. Imagine olhar pela janela esperando nuvens e, de repente, ver um fenômeno espacial acontecendo quase ao lado da aeronave. A natureza sabe como impressionar. Um exemplo é este nascer do Sol, no qual é possível enxergar 3 sóis ao mesmo tempo. O fenômeno lembra uma ilusão celestial, como se o céu tivesse decidido multiplicar a própria luz. Em um laboratório na China, surgiram imagens raras mostrando um ovo enorme rachando de repente, até que a cabeça de uma ave apareceu. Mas o mais estranho veio depois, quando outras criaturas incomuns foram capturadas acidentalmente no enquadramento. Na ilha de Java, na Indonésia, vive uma rara linhagem de galinhas pretas chamada Ayam semani. A aparência incomum está ligada a uma característica genética rara, conhecida como fibromelanose, que provoca pigmentação escura nas penas, na pele e em muitos tecidos do corpo. Na cultura local, essas aves são consideradas especiais há muito tempo, e sua aparência ainda impressiona até criadores experientes. Moradores desta cidade presenciaram um fenômeno extremamente incomum e realmente impressionante. Um enorme anel de fogo apareceu entre as nuvens, criando a impressão de que o céu tinha literalmente se acendido. A formação permaneceu por alguns minutos e causou grande espanto entre as pessoas da região. Outro suposto objeto voador não identificado, filmado no estado do Colorado, acabou sendo capturado por uma câmera. Como sempre, a gravação dividiu opiniões entre quem procura uma explicação comum e quem prefere imaginar algo vindo de muito mais longe. Imagens da aurora boreal sempre impressionam. Desta vez, porém, moradores do Canadá viram algo ainda mais estranho. As luzes no céu pareciam ganhar formas incomuns, transformando um fenômeno já bonito em uma cena quase sobrenatural. No Tennessee, chamas pareciam sair literalmente do chão. A causa do fenômeno não ficou clara, mas o acontecimento deixou muitas pessoas nervosas. Afinal, quando o solo começa a queimar, qualquer um pensa 2 vezes antes de dar o próximo passo. A chance de encontrar um mago na Starbucks é pequena, mas aparentemente não é zero. Às vezes, o cotidiano abre espaço para uma cena tão inesperada que parece uma pequena falha entre o mundo comum e a fantasia. A Indonésia consegue impressionar não apenas pelas paisagens, mas também por fenômenos naturais incríveis. O país reúne vulcões, mares, florestas e céus capazes de produzir imagens que parecem editadas, embora muitas delas sejam reais. Ainda não conseguimos explicar com segurança este fenômeno estranho que apareceu em plena luz do dia. O que exatamente foi registrado pela câmera permanece desconhecido, e talvez seja justamente isso que torna a cena tão difícil de esquecer. Antes de assistir a vídeos como este, talvez fosse melhor comprar algum calmante. Aqui é preciso ter nervos de aço, porque algumas imagens parecem feitas especialmente para testar a coragem de quem está do outro lado da tela. Uma árvore queimando por dentro tem uma aparência extremamente impressionante. Por fora, ela ainda mantém parte da estrutura. Por dentro, porém, o fogo transforma o tronco em uma espécie de lanterna natural e assustadora. Várias belugas encalharam na praia. O motivo desse comportamento ainda não ficou claro. Felizmente, pessoas chegaram a tempo para ajudar,
mostrando que, mesmo em situações estranhas, a reação humana pode fazer uma grande diferença. Um lembrete vívido de que a natureza pode preparar uma surpresa em qualquer lugar. Não importa se você está na praia, na estrada, na floresta ou na cidade. O inesperado sempre encontra um jeito de aparecer. Outro fenômeno estranho foi registrado nas Filipinas. Diversas luzes brilhantes surgiram de repente no céu, surpreendendo moradores locais. O que exatamente aconteceu ainda não foi explicado, mas os fãs de ficção científica já correram para criar teorias sobre intervenção extraterrestre. O que você acha? Esta nave foi criada por humanos ou chegou aqui vinda de algum lugar completamente diferente? A aparência dela deixa espaço para dúvida, e é justamente essa dúvida que alimenta todas as teorias. Grande parte dos oceanos ainda permanece pouco conhecida em detalhes, e menos de um terço do fundo oceânico global foi mapeado em alta resolução. Por isso, os habitantes do mar continuam surpreendendo pesquisadores e também qualquer pessoa que veja certas imagens pela primeira vez. A neblina envolveu literalmente uma cidade na China, formando uma cúpula impressionante. A paisagem parecia isolada do resto do mundo, como se uma barreira branca e macia tivesse descido do céu durante a noite. Deixe o like se esta também é a primeira vez que você vê um arco-íris invertido. A forma incomum parece contrariar a imagem clássica que todo mundo tem na cabeça, e talvez por isso seja tão fascinante. Não, isto não é um gatinho doméstico fofo. É um predador de verdade. Grandes felinos com coloração muito clara podem ocorrer por condições raras, como albinismo ou leucismo, e a aparência deles é realmente impressionante. É claro que, em ambientes naturais, essa cor pode dificultar bastante a camuflagem. Criaturas estranhas foram vistas em uma fazenda no Texas, brincando dentro do cercado como se fossem um par de filhotes de cachorro. A postura relaxada delas contrasta com a aparência incomum, deixando a cena ainda mais curiosa. Em um dos lagos da Mongólia, a água mudou de cor literalmente em apenas um dia. Fenômenos assim podem ocorrer por diferentes causas naturais, mas, para quem vê de perto, a transformação parece quase instantânea e misteriosa. Nuvens estranhas na Argentina deixaram os moradores locais muito surpresos. O céu ganhou uma aparência incomum, como se tivesse sido moldado por alguma força invisível, criando formas difíceis de ignorar. Vamos admitir, este peixe tem uma das melhores camuflagens do oceano. Ele é praticamente invisível. Se não houvesse uma câmera apontada para o lugar certo, muita gente passaria por ele sem perceber absolutamente nada. A montanha eternamente em chamas no Azerbaijão surpreende qualquer turista. O fogo saindo do solo cria uma paisagem única, lembrando que gases naturais e geologia podem produzir espetáculos que parecem lendas antigas. Antes, nós achávamos que cobras como esta existiam apenas nos mitos. Mas algumas espécies reais são tão diferentes do comum que parecem ter escapado de histórias antigas, daquelas contadas para assustar e encantar ao mesmo tempo. O que realmente impressiona são cogumelos que brilham à noite. Esse fenômeno se chama bioluminescência. Algumas espécies conseguem emitir uma luz suave na escuridão completa, transformando a floresta em um cenário quase mágico. Diante de você está uma das maiores usinas solares do mundo. Ela fica na China, em uma região de enorme potencial energético, e instalações desse tipo conseguem gerar eletricidade suficiente para abastecer áreas inteiras. A escala é tão grande que parece uma cidade feita de painéis. Apostamos que você nunca viu uma girafa branca de perto. Este animal raro é conhecido por uma condição chamada leucismo, e o macho branco registrado no Quênia ficou famoso justamente por ser considerado um dos casos mais raros conhecidos no mundo. Este inseto parece literalmente virar pedra quando percebe o menor sinal de perigo. A estratégia de defesa é tão convincente que, por alguns instantes, ele deixa de parecer um ser vivo e passa a parecer parte do chão. Um fenômeno extremamente incomum foi registrado sobre o mar em uma cidade da Malásia. Um enorme feixe de luz se moveu paralela ao chão e depois desapareceu sem deixar rastro, seguindo uma direção desconhecida. Ele não parecia muito com um meteoro. Então os moradores ficaram tentando entender o que poderia ter acontecido. As montanhas do Afeganistão parecem pintadas pela própria natureza. As cores nas encostas se misturam de um jeito tão forte que a paisagem lembra uma obra de arte gigante, feita sem pincel e sem tela. Não se sabe que tipo de criatura é esta, mas uma coisa parece clara. Ninguém gostaria de encontrar algo assim de perto. A aparência dela desperta curiosidade e desconforto na mesma medida. Parece que uma câmera de trilha na floresta capturou aquele famoso hipogrifo de Harry Potter. A forma do animal no vídeo é tão estranha que a imaginação corre antes de qualquer explicação mais simples.
e seguimos em frente na velocidade da luz. As coisas mais interessantes ainda estão por vir, porque este mundo sempre consegue guardar mais uma surpresa quando achamos que já vimos de tudo. Algumas situações levantam muitas perguntas e entregam pouquíssimas respostas. Elas ficam no meio do caminho entre o absurdo e o fascinante, obrigando qualquer pessoa a olhar de novo. Na ilha de Lanzarote, na Espanha, centenas de buracos misteriosos foram descobertos diretamente sobre a cinza vulcânica. O visual impressiona porque parece organizado demais para ser apenas casual, mas estranho demais para parecer comum. Durante a noite, no Canadá, um homem encontrou um lobo incomumente grande. O animal atravessou a estrada com calma e confiança, sem demonstrar medo das pessoas. Ele parecia visivelmente maior do que o normal, o que deixou os motoristas que passavam por ali completamente impressionados. Observe este peixe incrível que foi capturado na Indonésia. As cores e a forma dele parecem tão exóticas que é difícil decidir se estamos olhando para um animal real ou para uma criação artística inspirada no fundo do mar. Nuvens extremamente estranhas envolveram a cidade de Pipa, na Espanha. Elas baixaram sobre a região com uma aparência densa e incomum, criando um cenário que parecia saído de um filme de mistério. Veja esta escultura entalhada na rocha no Peru, com vários milhares de anos de existência. Quem exatamente foi representado e o que esse rosto significa continuam sendo perguntas sem resposta definitiva até hoje. Mas é evidente que os povos daquela época colocaram enorme esforço e muita habilidade para criar essa imagem diretamente na pedra. Mais um item para colocar na lista de lugares para visitar: a Estrada Arco-Íris do Tibete. A paisagem tem cores tão marcantes que parece um caminho construído para ligar o mundo real a algum cenário de fantasia. Em uma região da Ásia Central, uma montanha foi tomada pelas chamas de repente, e não se tratava de uma erupção vulcânica. Segundo informações preliminares, o fogo surgiu por causa de gás natural escapando debaixo da terra. Várias pessoas gravaram o momento em que um feixe brilhante de luz apareceu no céu. O que exatamente era aquilo continua desconhecido, mas a cena surpreendeu muito quem estava por perto e conseguiu olhar para cima a tempo. No oeste do Tennessee, dentro de nuvens escuras de tempestade, um enorme rosto com olhos laranja brilhantes apareceu por alguns segundos. Alguns chamaram aquilo de jogo de luz nas nuvens. Outros preferiram considerar algo inexplicável. Mas quase todos que viram relataram a sensação de que alguém os observava lá de cima. O que você acha? O tubarão que assustou os turistas perto da praia era real ou apenas um animatrônico comum? A cena é convincente o bastante para gerar dúvida, e a reação das pessoas só aumenta o mistério. Essa fumaça surpreendeu todos os visitantes do mercado na China e, claro, atraiu clientes para os vendedores. No fim, além de curiosa, a ideia também foi uma estratégia de divulgação bastante eficiente. Pesquisadores encontraram por acaso um trem antigo no meio da selva. Como ele foi parar ali continua desconhecido, já que a ferrovia mais próxima ficava a cerca de 100 quilômetros daquele local. É o tipo de descoberta que parece início de filme de aventura. Outro suposto objeto voador não identificado foi registrado no céu de Nevada. A gravação mostra algo incomum cruzando a imagem. E mais uma vez a pergunta fica no ar: fenômeno comum, erro de perspectiva ou algo mais estranho? Um lago misterioso na Escócia vem chamando a atenção porque geysers parecem entrar em atividade por vários anos sem parar. O comportamento constante da água transforma o lugar em uma atração natural difícil de explicar para quem vê pela primeira vez. Uma câmera de segurança registrou algo realmente estranho no Brasil. A imagem não entrega uma resposta fácil, e talvez seja por isso que cenas assim se espalham tão rápido. Todo mundo quer tentar descobrir o que está vendo. Um brilho incrivelmente estranho no céu foi registrado em uma cidade da Colômbia. A luz chamou atenção pela intensidade e pela forma, deixando moradores intrigados com aquilo que apareceu sobre suas cabeças. Isso foi muito impressionante. É difícil compreender como algo assim pode ser possível, mesmo quando a gravação está bem diante dos olhos. Algumas imagens parecem desafiar a intuição antes de qualquer explicação técnica. O Monte Vinicunca, no Peru, chama a atenção imediatamente por sua aparência incomum e levanta muitas perguntas. Cientistas explicam esse visual pela presença de diferentes minerais em sua superfície, que criam faixas coloridas impressionantes. Outro fenômeno incomum aconteceu na Argentina. Moradores filmaram duas esferas saindo das nuvens, e a imagem lembrava algo parecido com um portal. Não é surpresa que muita gente tenha ficado tentando entender se aquilo era natural, óptico ou simplesmente inexplicável. O mundo já viu muitas histórias de amizade entre humanos e animais, mas explicar a conexão desta garota com uma arraia se mostrou bem mais difícil. A interação parece tão tranquila que quase dá a impressão de existir uma comunicação silenciosa entre elas. Uma das ilhas do Irã parece um verdadeiro cenário de catástrofe bíblica.
As formas, as cores e a paisagem dão a sensação de um lugar moldado por forças antigas e intensas, muito além do cotidiano. Afinal, os ácaros vermelhos, vistos de perto, parecem verdadeiros brinquedos de pelúcia. A aparência macia e colorida contrasta com o tamanho minúsculo, mostrando que até criaturas quase invisíveis podem surpreender quando ampliadas. Aquele momento em que o chão está literalmente queimando sob seus pés. A frase costuma ser usada como exagero, mas aqui ela parece descrever exatamente o que acontece, sem nenhuma metáfora envolvida. O avião parece ter ficado preso no ar sobre Barcelona. A ilusão é tão perfeita que dá a impressão de que a aeronave congelou no céu, mesmo que a explicação provavelmente envolva perspectiva, vento e distância. Algumas pessoas podem fazer careta, mas sanguessugas funcionam de forma tão eficiente em certos usos médicos que a medicina reconhece sua importância. O benefício pode ser impressionante quando aplicado corretamente por profissionais. O céu sobre Birmingham, em janeiro, ficou com uma cor tão irreal que parecia prestes a aparecer uma legenda dizendo "baseado em fantasia". A tonalidade transformou a cidade em um cenário quase cinematográfico. Um morador dos Estados Unidos montou uma pequena cachoeira no quintal usando uma caminhonete, e os pedestres simplesmente pararam para olhar. Um espetáculo digno de atração, improvisado com criatividade e muita vontade de chamar atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Escreva nos comentários qual dessas cenas mais te surpreendeu e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de ver fenômenos estranhos, curiosidades impressionantes e momentos que parecem impossíveis de explicar. A gente se vê no próximo vídeo.